Olá, prosseguindo na leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na quinta parte deste capítulo, Preces pelos doentes e pelos obsidiados. Neste vídeo vamos tratar da terceira parte da prece pelos obsidiados, tratando do tema prece pelo espírito obsessor, prece em favor do espírito obsessor. Allan Kardec apresenta uma sugestão de prece em 7 parágrafos, onde ele procura orientar o espírito obsessor da sua situação, daquilo que o espera e das possibilidades que ele tem a seu dispor, não utilizando em momento algum qualquer tipo de ameaça. Olha só. Deus infinitamente bom, a tua misericórdia imploro para o espírito que obsedia N, fulano de tal. Faze-lhe entrever as divinas claridades, a fim de que reconheça falso o caminho por onde enveredou. Bons espíritos, ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tudo tem a perder praticando o mal, e tudo a ganhar fazendo o bem. É interessante notar que Allan Kardec, quando se refere a Deus, neste caso, como uma pessoa que está fazendo a prece, não está fazendo a prece para si mesmo, ele não trata a Deus como meu Deus. Neste caso, ele diz Deus infinitamente bom. E quero destacar também a solicitação que ele faz aos bons espíritos, que é então o objetivo de todo o seu tratamento com a entidade espiritual. Ele diz ali, bons espíritos, ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tudo tem a perder praticando o mal, tudo a ganhar fazendo o bem. Este é o objetivo da conversa com o espírito. Veja só. Espírito que te comprazes atormentar fulano de tal, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepujará o bem e que não podes ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Possível lhes fora preservar fulano de tal dos teus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinha de passar por uma prova. Todavia, quando essa prova chegar a seu termo, toda a ação sobre tua vítima te será vedada. O mal que lhe houveres feito, em vez de prejudicá-la, terá contribuído para o seu adiantamento e torná-la, por isso, mais feliz. Assim, a tua maldade tê-la-ás empregado em pura perda e se voltará contra ti. É interessante observar este parágrafo porque o espírito ele está tão compenetrado, tão mergulhado no seu sentimento de vingança, o que quer que seja, que ele já não enxerga mais a perspectiva de futuro, o propósito daquilo que ele faz e aquilo aonde vai levá-lo. Não será pela eternidade, esclarece aqui. Vai chegar uma hora que isso vai ter um fim e que o espírito a quem ele atormenta no momento vai se libertar dele em dado momento e ele vai ficar
como dizer assim, isolado, sem acesso àquela pessoa que até este momento tem sido o propósito de sua vida. Está dando a ele elementos para raciocinar, para despertar. E prossegue. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão, e a tua tenacidade se quebrará de encontro a essa autoridade suprema. Mas por ser Deus bom, quer ele deixar-te o mérito de fazeres que ela cesse pela tua própria vontade. É uma mora que te concede, se não a aproveitares, sofrer-lhe-ás as deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Serás forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. É interessante que Allan Kardec não deixa nunca de apresentar uma válvula de escape, uma saída. Porque se ele raciocina sobre essa conversa em termos de Deus Todo-Poderoso, Deus bom, que está lidando com ele, dando a ele perspectiva de raciocinar, ou se ele persistir, as consequências da persistência dele, a perda da sua vítima, que está no momento sob seu controle, deixará de estar. São vários elementos que são fornecidos ao espírito obsessor para que ele entenda a sua posição temporária e prejudicial a ele. Prossegue. Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal que neste momento praticas terá forçosamente um limite, ao passo que, se persistires na tua obstinação, aumentarão de contínuo os teus sofrimentos. Enfim, elementos para que ele olhe para si. Porque no momento ele só está a serviço da sua vingança. Ele esquece de si próprio, das consequências do que está fazendo. Então, Allan Kardec, na sua proposta, apresenta a ele elementos para compreender-se e não ficar cego, atacando e somente tendo por objetivo o seu desforço. Prosseguindo. Quando estavas na terra, não terias considerado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? O mesmo acontece agora quando és espírito. Que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém, o que não obsta a que sejas desgraçado. Digas o que disseres, e que te tornes ainda mais desgraçado. É sempre a ideia de que a pessoa não se enxerga. Ela está absolutamente absorvida na sua ação, esquece de si, está se comprometendo. Ele precisa pensar nisso. E o último parágrafo, então, concluindo, a par disso, vê o que perdes. Observa os bons espíritos que te cercam e dize se não é preferível a tua a sorte deles. Da felicidade de que gozam também tu partilharás quando o quiseres.
que é preciso para isso implorar a Deus e fazer, em vez do mal, o bem. Sei que não te podes transformar repentinamente, mas Deus não exige o impossível, quer apenas a boa vontade. Experimenta e nós te ajudaremos. Faze que em breve possamos dizer em teu favor a prece pelos espíritos penitentes e não mais considerar-te entre os maus espíritos, enquanto te não conte entre os bons. Veja que interessante, ele oferece todas as alternativas de raciocínio e, ao final, mostra a ele as possibilidades que ele tem a seu favor de se libertar daquele, digamos, inferno íntimo em que ele se encontra. Dá a ele todas as portas, as possibilidades. Em nenhum momento, não é a ameaça ou a agressividade, nada. Orientação para compreender, para pensar em si, para romper aquela bolha na qual ele se fechou. Se observa que, quando se refere a Deus, durante toda a prece, várias vezes a palavra Deus é citada, ele fala sobre Deus infinitamente bom, para que a pessoa que está ouvindo não pense que ele sofrerá castigo. Não é isso, em momento algum. Não pode ser mais forte do que Deus. Deus que é todo-poderoso, Deus bom, justiça de Deus. Deus não exige o impossível. Isso tudo é muito precioso de como nos dirigir ao espírito obsessor. Nós temos uma observação deixada por Allan Kardec acerca do trabalho de desobsessão. Ele deixa essa nota para que a gente tenha em mente quando a gente vai assumir essa tarefa, não é? De libertar o espírito obsidiado, libertar o espírito obsessor da trama onde se meteram os dois. Ele fala assim, observações de Kardec agora. A sugestão de prece é aquela ali. Agora, observações que Kardec faz a respeito do processo de obsessão. Veja só. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto há os rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos que nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém, e isto é um fato incontestável, pelo constrangimento ou pela ameaça. Vou repetir isto novamente. Nada se obtém, isto é um fato incontestável, nada se obtém pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. Isso precisa ficar claro.
Toda influência reside no ascendente moral. E ele conclui a sua observação da seguinte maneira: a obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. O Livro dos Médiuns, na sua segunda parte, capítulo 23, trata desta questão com bastante detalhe, não é? Muito bem, aí está. Prece pelos obsidiados. É uma leitura preciosa, de grande orientação para quem se aplica a socorrer entidades obsessoras ou pessoas obsidiadas. Com esta leitura de prece pelos obsidiados, nós concluímos o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, e concluímos também, com este capítulo 28, a leitura e análise do Evangelho segundo o Espiritismo. Fizemos uma leitura rápida de todo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, concluindo com este vídeo de hoje, e retornaremos na sequência, iniciando a leitura e a análise do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, As Leis Morais. As Leis Morais, publicadas no Livro dos Espíritos, veio a dar depois origem ao livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no próximo vídeo, já iniciaremos, então, a leitura e análise do Livro dos Espíritos na terceira parte, As Leis Morais. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.